você vai transmitir acontecimentos e situações. Um exemplo clássico de narrativa, novela. Novela é um elemento, é um texto narrativo, né? Onde ele tem ali personagens, ele é norteado num tempo, num lugar. Então ele sempre, você sabe onde o lugar que está acontecendo, a cena, você sabe o tempo que está acontecendo aquela cena, sendo passado, sendo futuro, sendo presente. Tem os personagens ali, conta a história de cada um desses personagens. Então novela tem que ativar. Peraí. Quem for entrando aí tem que ir ativando o áudio, gente, e o vídeo para poder... Então, a gente tem, dentro da narração, nós temos 3 tipos de narrador. Então, nós temos o narrador em terceira pessoa, que é nós temos o narrador personagem, que é eu estou contando ali aquela história, né? Eu faço parte ali da narrativa. Nós temos o narrador observador, que ele... Nós temos o narrador observador, que ele sabe ali a história, ele sabe a história dos personagens e ele está contando a história. Nós temos o narrador personagem, que ele faz parte da narrativa. Então, a narração em primeira pessoa pressupõe que o narrador faz parte, o narrador é o personagem. E o narrador em terceira pessoa, ele mostra o que ele viu e o que ele ouviu. Então, ele não tem as falas ali do personagem, mas e aí ele está contando ali. Então, por exemplo, eu vi uma situação ali que aconteceu e aí eu tô aqui, gente, olha, aconteceu uma situação assim, 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 aonde fulano e fulano participou dessa situação. Eu não estava dentro da situação, eu vi de fora a situação. Então, eu estou narrando o que aconteceu com fulano 1 e fulano 2. E aí, dentro dos personagens, nós podemos ter os personagens principais e os coadjuvantes, né? Então, nós sempre temos o principal e o coadjuvante, e temos também o mocinho, né? E o vilão, que são elementos fundamentais também dentro de uma narrativa. Então, um texto narrativo, ele narra acontecimentos, ele tem que ter os personagens dentro dele, dentro do texto narrativo, e tem que ter um clímax. Professora, o que é esse clímax? Tem que ter um ponto alto ali, né? Por exemplo, numa novela, não tem um momento ali que acontece uma situação dentro da novela que você fica assim, ai meu Deus, o que aconteceu? O que não aconteceu? O que vai acontecer? Esse é o ponto alto. Num filme, você está assistindo um filme, acontece ali, todo filme tem um clímax, porque o filme é uma narrativa. Ele vai contando acontecimentos ali dos personagens e acontece ali uma situação ali, que é o clímax, que tem que ser desenvolvido, né? E aí lá na conclusão da narração, ele vai solucionar os acontecimentos. Quem matou quem que vai fazer as revelações, vai contar o que aconteceu com cada personagem. Então, dentro da narração, nós temos que ter o clímax. Então, nós temos que ter a introdução dentro da narração, onde você vai contar quem são os personagens, o que vai acontecer, você vai nortear ali no tempo e no lugar que está acontecendo aquela narrativa. No desenvolvimento da sua narração, você vai, né, contar ali os acontecimentos de cada personagem. E aí tem o clímax, acontece uma reviravolta ali na história que você está contando. E aí a sua conclusão é você resolvendo esses acontecimentos. Se surgiu alguma problemática, alguma coisa, aí você vai contar ali, né, o que aconteceu. Morreu, aconteceu isso, aí você vai resolver o problema dentro da narração. Então, o texto narrativo, ele tem essas características, ele narra os acontecimentos. Então, eu coloquei aqui exemplos só para vocês entenderem, que eu falei que dentro da narração, nós temos vários discursos. Então, nós temos, quando eu falo narração, as pessoas já pensam aqui, nessa primeira aqui, ó, do cavalo e o burro, onde está acontecendo um diálogo ali entre o cavalo e o burro. Então, se você vê os travessões, esses travessões são marcas das falas dos personagens. Então, isso aqui é uma narrativa.
Mas é uma narrativa onde o narrador, ele faz parte, ele é um narrador personagem. E aqui nós estamos utilizando o discurso direto. O que é o discurso direto? É a fala ali, onde o personagem fala. Então, dentro da narração, nós temos 3 tipos de narrador e nós temos 3 tipos de discurso que eu posso utilizar. Isso, coloque para a lista de chamada, viu, Débora? Coloca o nome completo para a lista de chamada. Ops, mudou. Então, dentro do texto narrativo, eu tenho 3 discursos. O discurso direto, que é quando aparece a fala dos personagens, que é o caso aí do exemplo 1 do cavalo e do burro, onde cada um tem a sua fala. Então, isso a gente chama de discurso direto, onde eu pego um texto narrativo e encontro a fala dos personagens. Eu tenho um texto, discurso indireto, que é o narrador, observador, contando a narração. Então, eu tenho aqui ele falando, ó, ela explicava por que tomava a decisão, que me amava, mas só o amor não basta. Eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela. Explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Então, aqui ele está narrando o que o personagem falou para ele. Então, aqui está narrando a história. Então, aqui, quando não tem essa marca da fala do personagem, nós chamamos de discurso indireto. Então, é uma outra pessoa narrando o que está acontecendo, não é o próprio personagem. Então, nós chamamos isso de discurso indireto. E nós temos também o discurso indireto livre, que é a mistura do discurso direto com o discurso indireto. Então, eu vou ter ali tanto a fala do narrador, quanto a fala do personagem dentro da narração. Então, aqui o narrador falando, Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo, jurou que ela queria muito. Aí logo embaixo já tem lá a fala do personagem. Qual saber, tive muita cautela em entrar em casa. Aí o outro fala, onde é a casa? Então, aqui já é a fala dos personagens, já tem um diálogo. Então, quando tem esse diálogo, quando tem os personagens falando, discurso direto. Quando é só o narrador narrando o que ele viu, a situação, discurso indireto, ok? E nós temos, quando está os dois, discurso indireto livre. Então, esses são os elementos da narração. Então, na narração, nós temos que ter o narrador, os personagens, o enredo, esqueci de falar do enredo, o enredo, que é a história que vai se desenrolar ali, né? A história que você vai contar. Então, tem que ter o enredo, tem que ter o clímax, que é esse ponto alto da narrativa, quando acontece ali uma virada nessa narrativa. E nós temos a conclusão dentro de um texto narrativo, que é a solução dos acontecimentos dentro da narrativa, ok? Texto dissertativo. O texto dissertativo, você vai fazer a exposição das ideias, você vai expor as suas ideias ali. Então, você vai apresentar as suas ideias ali de forma coerente, de forma lógica. E aí é uma das modalidades mais utilizadas. O texto dissertativo é uma das modalidades mais utilizadas. Dentro, enfim, o Enem. Enem é utilizado um texto dissertativo argumentativo, onde eles lançam uma problemática, né? Um assunto ali, um tema que você tem que falar, e você tem que desenvolver um texto sobre aquele tema. E de acordo, você vai desenvolvendo o texto sobre aquele tema, você tem que dar a sua opinião sobre o tema, que é o que a gente chama de argumentação. Você tem que argumentar sobre esse tema. Então, no Enem é utilizado dissertativo argumentativo. Nas provas de concurso, sempre são cobrados textos dissertativos argumentativos. E o que eles querem saber? O que o examinador, quando passa um texto dissertativo argumentativo, quer saber? Que quer que você produza e quer saber de você. Se você tem o domínio formal da língua portuguesa, então você tem que falar ali, né? Utilizar a norma culta, utilizar a norma padrão.
Você tem que compreender sobre o tema que ele está falando, sobre o que ele está pedindo para você dissertar ali. Você tem que saber sobre o assunto, ter conhecimento sobre o assunto. Você tem que ter uma capacidade argumentativa e crítica. Então, ele quer saber se você sabe ali falar sobre esse assunto e argumentar sobre esse assunto. E ele quer saber, no caso específico do Enem, ele quer saber se, por exemplo, ele lançou uma problemática e ele quer que você lance uma proposta de intervenção para tentar resolver essa problemática que ele te lançou. Então, o texto dissertativo é utilizado de uma maneira geral, assim, é o mais utilizado, principalmente dentro de concurso, tá? Então, no texto dissertativo, professora, geralmente quais são os temas que caem dentro de um concurso, enfim, dentro de um Enem? São temas da atualidade. Professora, quais são esses temas da atualidade? Quando a gente fala em atualidades, gente, atualidades não é só 2019, 20 e 21, não. Atualidades é desde 1950 para cá. Então, tudo que se refere de 1950 para cá, as guerras, questão política, questão econômica, questão social, questão de saúde, tudo isso são problemáticas e são atualidades que são cobradas dentro desses, né, dentro dos concursos aí da vida. Então, eu tenho que ser uma pessoa informada? Tenho. Por quê? Porque eu tenho que saber argumentar sobre esses assuntos cobrados. E aí eu vou usar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Vou pegar o tema do Enem do ano passado, que foram as redações que eu tive mais contato e que eu li. O tema da redação do Enem do ano passado, eu não sei se teve alguém aqui que fez, né, que chegou a fazer o Enem, mas foi falando sobre a democratização do cinema no Brasil. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, a banca queria que você falasse sobre essa questão da democratização, que você fizesse um texto dissertativo, argumentativo sobre esse tema. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que você tinha que falar? Você tinha que falar um pouco sobre essa questão de democratização. Você poderia utilizar falando sobre políticas públicas voltado para esse lado da cultura, porque o cinema é voltado, né, mais para esse lado da cultura. Então, você teria que saber argumentar sobre esses assuntos, falando sobre o cinema. Então, o texto dissertativo argumentativo é uma modalidade muito exigida e que a gente tem que treinar. Mas que para a gente treinar isso, a gente também tem que ser uma pessoa informada. Eu tenho que saber o que está acontecendo na atualidade para que eu consiga desenvolver isso. E aí eu sempre falo para os alunos, quanto mais você lê, quanto mais você treina a sua leitura, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade em ler e não gosta de ler, né? Tem muita gente que não gosta de ler. Quanto mais você lê, mais você desenvolve a sua capacidade de comunicação, mais você desenvolve o seu vocabulário e mais você desenvolve a sua capacidade de escrita. Por quê, professora? Porque quando você está lendo ali, você está se informando, você está aprendendo palavras novas e você vai utilizar isso. Lembra que a gente falou aqui? O jeito que você fala não é o mesmo jeito que você escreve. Então, se você lê muito e você tem contato com palavras diferentes, né, ampliando o seu vocabulário, entendendo ali a estrutura do texto, quando você for produzir um texto, é muito mais fácil. Então, quem não tem o hábito de leitura, quem não gosta de ler, tenta desenvolver isso. Isso é treinável. Do mesmo jeito que aprender a escrever bem é treinável, pegar o hábito da leitura é treinável também. Começa ali lendo vai para os assuntos que você tem interesse, do que você gosta. Comece a ler sobre esses assuntos. E aí, de acordo, você vai, pegando ali o gosto por ler ali. Aí você começa a ler temas que já não são tão do seu agrado, mas que vão te ajudar a desenvolver a sua capacidade crítica. Porque é isso que as pessoas querem saber hoje. Quando você vai fazer uma prova de concurso, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que... A maioria dos processos seletivos hoje, gente, você tem que construir uma redação.
E aí eles colocam lá para mim, colocam um tema e coloca lá. Fale sobre o tema tal. O que ele quer saber? Primeiro, ele quer saber se você sabe utilizar a língua portuguesa, né? Ou se você tem o domínio dessa norma culta. Segundo, ele quer saber se você tem essa capacidade crítica de desenvolver e de se comunicar sobre vários assuntos. E terceiro, ele quer saber, nessa questão mais estrutural e gramatical, se você sabe construir ali uma frase, uma oração, se você consegue, por exemplo, se te pedir para mandar um e-mail, vamos lá, fulano, manda um e-mail aí para o seu chefe. Você não vai escrever para o seu chefe, e aí, tudo bem? Falou, não sei o que e tal. Você não vai utilizar gíria. Você vai escrever norma padrão. Prezado, bom dia. Segue as informações do paciente e tal, né? Aí você vai colocar. Oi? Oi, alguém ligou o microfone, desliga, por favor, que tá. Se não for pergunta, desliga. Se for alguma pergunta, pode ligar e perguntar, porque tá interferindo, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo é a modalidade mais cobrada. Então, quem pretende aí fazer concurso, tem que treinar, tem que estar informado, tem que ler, tem que desenvolver isso. E como é a estrutura de um texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando a gente vai ter uma aula de redação, a gente sempre treina no texto dissertativo argumentativo e aí eu dou um esqueleto mais ou menos para os meus alunos. Eu falo assim, olha, na introdução você vai colocar ali as ideias que você vai desenvolver durante o seu texto. Então, você vai dar ali uma noção do que você vai falar ali para os seus leitores, né? Você vai dar ali uma ideia do que você vai falar sobre o assunto. Depois, no desenvolvimento, você vai, por exemplo, a gente sempre monta uma estrutura assim. Introdução, um parágrafo básico, ali no máximo 5 linhas de introdução. Desenvolvimento, a gente coloca um parágrafo para cada ideia que você lançou, então normalmente a gente coloca ali 2 parágrafos de desenvolvimento, no máximo 3. E o de conclusão, que é onde você vai fazer essa argumentação sobre o tema, que é quando você vai dar a sua opinião ali. Mas dar a sua opinião, num texto dissertativo argumentativo, principalmente em concurso, quando ele quer saber a sua opinião, ele não quer que você coloque lá, eu acho, eu acredito, eu creio. Não. Ele quer que você fale sem dizer que é você. Por exemplo, acreditamos que o assunto pode ser resolvido assim, assim, assim. Nota-se, você tem que utilizar sempre terceira pessoa. Jamais, quando você for produzir os seus textos ali de um concurso, você vai utilizar a primeira pessoa, a não ser que esteja pedindo lá. Escreva um texto, ou então, por exemplo, você vai fazer um processo seletivo, e eu já vi vários processos seletivos assim. Fale um pouco sobre você, né? Faça uma redação falando sobre você. E aí eles colocam lá. Se for para colocar, aí tem uns que colocam assim, fale sobre você em terceira pessoa. Então, você tem que falar de você, mas não demonstrando que é você. Por exemplo, ela acreditava que fazendo o curso de técnica de enfermagem, estou dando um exemplo, utilizando o curso de vocês, ela iria alcançar, ela alcançou os objetivos dela, realizou o sonho dela, enfim, você vai estar falando de você, mas não eu acho, eu acredito, eu sonho. Você vai sempre utilizar os verbos em terceira pessoa. Acreditava, se via, deu para entender? Então, assim, quando você for produzir seus textos dissertativos, você tem que saber se é para falar sobre a gente, é tão difícil, né, gente? Então, você coloca lá, fale sobre você. Ai, o que aconteceu? Isso aqui, ó, deixa eu... Ai, por que apareceu riscado? Que alguém riscou? Nesse texto, está aqui escrito, nesse texto há posicionamentos
pessoais e exposição de ideias. Porém, não é em primeira pessoa, é sempre em terceira pessoa. Ele quer saber a sua opinião, mas ele não quer que você escreva eu acho, eu acredito, eu creio, não. Você vai se posicionar de uma maneira informal, para que ele vai saber ali a sua opinião, mas você não vai colocar, não vai utilizar a primeira pessoa. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um texto dissertativo. Olha só. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de prevenção do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas, então aqui ele está falando sobre essa questão da preservação do meio ambiente. Já ficou mais claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada ou nos simples atos de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. E aí, essa palavra a pessoa colocou entre aspas, sujidade, porque essa palavra não existe, né? A gente não utiliza sujidade. Mas ela criou uma palavra e colocou entre aspas, demonstrando aí que foi, né, que ela colocou para representar o que ela queria dizer. Neste sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças, se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho de veras importante, ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas. Deixa eu só tirar o espelhamento aqui porque aparece, eu não consigo ler a última frase. Nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Então aqui a pessoa deu a opinião dela. Percebam que tem a opinião por trás do texto, tem a opinião da pessoa, mas em nenhum momento vocês viram uma pessoa dizendo eu acho, eu acredito. Ela fala sempre de uma maneira geral, colocando, né, todo mundo ali na responsabilidade. Então, nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças. Então, sempre aqui, ó, podem perceber que está tudo em terceira pessoa. Então, isso aqui é um texto dissertativo, argumentativo. Um exemplo, a pessoa fala sobre o assunto, disserta sobre o assunto, dar a sua opinião, sem utilizar a opinião explícita dela, né? Ela vai sempre colocar ali, e percebam a linguagem utilizada, não é a mesma maneira que nós falamos. Você não fala de deveras importante na linguagem falada, você não utiliza isso, mas na linguagem escrita, ó. Então, do mesmo jeito que você fala, você não escreve, e é essa diferença que a gente tem que perceber. E essa capacidade argumentativa que nós temos que desenvolver. Saber falar e argumentar sobre o assunto para que fique um texto. O que está escrito aqui, vocês compreenderam? Vocês entenderam a mensagem que a pessoa queria transmitir? A mensagem foi clara? Foi objetiva? Ela atingiu o objetivo dela? Que era transmitir a mensagem dela dessa questão da conscientização, falando sobre a poluição, sobre a preservação do meio ambiente. Você compreendeu? É isso. Tem que ser de forma clara, de forma objetiva, atingindo o seu objetivo. Que você, ao emitir aquela mensagem, o receptor, ao receber a mensagem, ele compreenda a mensagem. Então, só que aqui, ela, como é a língua escrita, tem uma preocupação maior e um rigor maior em transmitir essa mensagem. Então, a gente tem que se preocupar com as regras gramaticais, a gente tem que se preocupar com
com as regras, né, de não colocar, da estruturação, a gente tem que se preocupar em estruturar os parágrafos direitinho, tem que se preocupar em argumentar, tem que se preocupar em não utilizar a primeira pessoa. Então, assim, são vários elementos que nós temos que pensar na hora de produzir um texto. Então, a língua escrita, ela exige um planejamento, uma organização. Então, o que eu indico para os meus alunos? Antes de produzir um texto, façam uma chuva de ideias. Professor, o que seria essa chuva de ideias? Você vai fazer assim. É um assunto, eu tenho que falar sobre o assunto tal. Você vai, eu não sei nada sobre esse assunto, então se eu tiver como, eu vou pesquisar. É claro que se você for fazer uma prova de concurso, tiver uma prova para fazer, uma redação para fazer, lá você não vai ter como pesquisar. No máximo, ele vai te dar um texto ali para te dar uma ideia do que você tem que falar, né, sobre o assunto, para você desenvolver o seu texto. Mas o que você tem que fazer? E a gente tem que fazer isso assim, diariamente, assim, pelo menos uma vez por semana, treinar, produzir um texto, entendeu? É exercitar mesmo, é treino. Porque quanto mais você treina, mais você desenvolve. E isso se torna depois de uma maneira mais rápida. Agora, pensando assim, eu explicando o processo, você vai pensar que assim, nossa, eu vou gastar muito tempo fazendo isso. Sim, você está aprendendo, então agora realmente você vai gastar um tempo fazendo isso. Desculpa. Mas com o passar do tempo, isso vai se tornar de uma maneira mais... Você vai pegando prática, isso vai ficando muito rápido. Então, o que vocês vão fazer? Vou escrever sobre um assunto. Coloco tudo que eu sei, faço a chuva de ideias. Pego um papel, escrevo tudo que eu sei sobre aquele assunto. Eu vou falar isso, eu sei isso. Anota tudo que você sabe. Depois que você anotou tudo que você sabe, aí você vai separar. Olha, então, como eu vou organizar isso? Como eu vou transmitir essa mensagem aqui? Eu vou falar primeiro sobre essa ideia, depois eu vou falar sobre essa outra ideia, depois eu vou falar sobre essa outra. Tá quase acabando. Então, eu vou hierarquizar sobre quais ideias eu vou falar. Depois que eu hierarquizar sobre tudo que eu vou falar, tipo, vou falar primeiro sobre essa ideia, depois sobre essa ideia, depois sobre essa ideia, aí agora eu vou produzir. Já que eu já tenho aqui o que eu vou falar, aí agora eu vou produzir. Tá, essa ideia aqui, como eu posso produzir um parágrafo desenvolvendo essa ideia? Igual ela colocou aqui, ó, que ela fala sobre essa questão da poluição gerada e impregnada nas grandes cidades. Vamos supor que essa é a ideia principal dela, ela colocou lá. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada. Aí ela foi argumentando do porquê que essa poluição gerada e impregnada nas cidades. Ela foi argumentando por que surgiu essa poluição. Foi pela urbanização desenfreada, foi pela atuação das indústrias, foi pelo dever, né, os deveres não cumpridos pelo homem. Então, nesse sentido, por tudo isso que eu falei, nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças. Então, ela jogou lá a ideia principal. A ideia principal dela era explicar o porquê que essa poluição acontece, né, de uma maneira grande dentro das cidades. Porque faltou os homens cumprirem os deveres, faltou a atuação da indústria de controlar isso. Então, percebam que quando você organiza as ideias e você sabe o que você vai falar, fica mais fácil desenvolver do que você começar ali do zero. Eu tenho que montar isso e tenho que montar essa ideia aqui, então vamos lá, e já começar a escrever. Aí você acaba se perdendo nas suas ideias e aí você não vai ser claro. Então, façam isso. Escrevam tudo que vocês saibam, vão tentando desenvolver isso. Tentem produzir uma redação para desenvolver essa sua capacidade de escrever, de melhorar a sua escrita. Não é copiar nada, é produzir você. Você vai sentar e você vai produzir, você vai tentar escrever. Escolha um assunto que você tenha conhecimento. Não tem conhecimento? Pesquisa. O que eu indico?
muito para os meus alunos. Escolham no mínimo 3, revista, jornal, digital mesmo. Leia sobre as informações, não fique preso só a um tipo de informação. Ah, professora, eu assisto o Jornal Nacional todos os dias. Ah, professora, eu assisto o Jornal da Record, enfim, todos os dias. Não, não se prenda só a um meio de comunicação. Leia vários tipos de comunicação, se informe sobre tudo o que está acontecendo para você desenvolver a sua capacidade crítica, para que você forme a sua opinião, para que você não absorva a opinião do outro e transfira isso. Para que você desenvolva a sua capacidade crítica de argumentar, você tem que ouvir várias opiniões. Então, leia textos diferentes do que você está acostumado, se informe, escolha aí revista, jornal digital, leia sobre cultura, sobre economia, sobre política, sobre, enfim. Você precisa ficar expert nos assuntos? Não, mas você precisa ter uma noção para que quando você for fazer, né, uma prova de concurso, você fale lá, peça para você falar, por exemplo, igual lá do Enem, que pediu para falar sobre a democratização do cinema. Esse ano o tema do Enem foi o estigma das doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema aí super atual, né? A gente falando muito sobre depressão, sobre ansiedade, são assuntos da sociedade. E aí o Enem quer saber o que você sabe sobre o assunto, sobre o que você pode argumentar sobre esse assunto. Nos concursos também é assim, eles querem saber o que vocês sabem sobre o assunto, se você sabe argumentar, se você sabe utilizar a língua formal. Então, para isso, nós temos que estar bem informados para conseguir desenvolver tanto de informação quanto estrutura da redação. E isso eu só aprendo treinando. Quanto mais eu treino, melhor eu me desenvolvo. Então, quanto mais eu leio, mais eu desenvolvo a minha capacidade de comunicação, de desenvolver o meu vocabulário, e aí eu consigo, né, produzir os meus textos melhor, ok? Então, o texto dissertativo é o mais cobrado, é o mais usado, né? Então, aí nós temos o texto expositivo, né? Que ele vai expor ideias, vai explicar, vai avaliar, como o próprio nome indica, ocorrem textos que se limitam a apresentar uma determinada situação. E aí essas exposições orais ou escritas, como está sendo aqui a nossa aula, está sendo uma aula expositiva. Eu estou expondo o conteúdo para vocês e estou explicando acerca do assunto e dando exemplos aqui, né? Então, nossa aula aqui é uma aula expositiva, então eu estou utilizando aqui a exposição. E aí eu coloquei aqui um exemplo de um texto expositivo. E aqui está uma palavra buscada no dicionário. Aí está aqui o significado de nostalgia. O que é nostalgia? Ele está expondo o que é nostalgia, ele está explicando o que é nostalgia. É uma tristeza causada pela saudade de sua eterna terra ou pátria, melancolia, saudade do passado, enfim, aqui está expondo, aqui está explicando o que é, ok? E aí temos o texto injuntivo. O que é esse texto? Que é o texto que vai indicar para você realizar determinada ação. Ah, professora, não entendi. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Quando você pega uma receita de bolo, ele está lá dizendo, bata os ovos. Ele está te dando ordens, não é? Bata os ovos, acrescente tanto de farinha, coloque na assadeira, coloque no forno 20 minutos. Ele está te dando ali instruções de como você tem que fazer. Isso é um texto injuntivo. Então, as receitas aí que vocês têm acesso, quando você compra um eletrodoméstico novo, ele não vem com um manual de instrução te dizendo lá, ligue só na tomada que for 220, tenha cuidado com isso. Ele te dá instruções de como utilizar o aparelho. Não faça isso, não faça aquilo. Isso é um tipo de texto injuntivo, aonde ele vai te instruir, ele vai te nortear sobre as ações que você tem que fazer, ok? Então, a linguagem do texto injuntivo, ele é simples e objetivo. Então, faça isso, bata os ovos, coloque farinha. É uma linguagem simples que ele vai utilizar dentro
dentro dos textos injuntivos, entendeu? E os verbos sempre vão estar no modo imperativo ali, dizendo o que você tem que fazer. Bata os ovos. Ligue o liquidificador. Coloque o leite. Então, essas são características do texto injuntivo. E aí, então, gêneros textuais. Gente, nosso horário está acabando, não vou conseguir falar sobre todos com vocês, mas eu espero que até aqui, aonde nós falamos, tenha sido produtivo, que vocês tenham conseguido aprender e entender, ok? Muito obrigada pela participação de vocês.